a Raniele, que, aliás, é a manchete aí do ano. O indiciamento de Bolsonaro e mais 36 por golpe de Estado feito pela PF, Ari. Jair Bolsonaro é indiciado pela terceira vez pela Polícia Federal. Agora, por tentativa de golpe de Estado, ele pode ser condenado a 28 anos de prisão. Vamos lá, Raniele. Exatamente. Ontem, a Polícia Federal concluiu essa investigação de quase 2 anos, em mais de 880 páginas, e apontando ali 6 núcleos de atuação, principalmente dessas 37 pessoas. Dentre elas, o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a PF, há provas robustas de que essa organização criminosa agia de forma orquestrada para manter o ex-presidente no poder. As provas foram coletadas principalmente dos materiais que foram apreendidos de Mauro Cid, do computador, do celular, das conversas que foram apagadas e também, principalmente, dos depoimentos dos generais do Exército que não aderiram ao golpe, principalmente Freire Gomes. De acordo com ele, foram apresentadas 2 minutas de golpe pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e também pelo então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e eles diziam na época que essas medidas deveriam de ser implementadas. Agora, a gente também observa, sim. Aniele, vamos ver aí um vídeo sobre os núcleos que você citou, os núcleos de atuação segundo o inquérito da Polícia Federal. No relatório entregue ao Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira, a polícia apontou a existência de 6 núcleos de golpistas que se articularam para derrubar à força o Estado Democrático de Direito. O primeiro é o Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral, responsável pela disseminação de mentiras sobre as urnas eletrônicas para descredibilizar o processo eleitoral. Núcleo responsável por incitar militares, elegia alvos para ampliar os ataques pessoais contra militares em posição de comando que resistiam às investidas golpistas. Núcleo jurídico fazia assessoramento e elaboração de minutas de decretos com argumentos jurídicos e doutrinários que atendessem aos interesses golpistas. Elaborou, por exemplo, a minuta de atos inconstitucionais, como a proposta encontrada na casa de Anderson Torres. Núcleo operacional de apoio, que executava as medidas para manter as manifestações em frente aos quartéis militares que se formaram logo depois das eleições. Núcleo de inteligência paralela, coletava dados e informações que pudessem auxiliar a tomada de decisões sobre o golpe de Estado e monitorava o deslocamento e localização do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin. Núcleo operacional de medidas coercitivas, encarregado de anular adversários do golpe, inclusive com o uso de violência, com previsão de assassinato ou captura de Lula, Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Raniele, vamos agora à relação dos indiciados. São 37, né? O presidente mais 36. Exatamente. A gente destaca alguns nomes desta lista, como, por exemplo, dos 6 generais do Exército. Um deles na ativa. A gente tem aí o Newton Diniz, é general da ativa. Outros nomes importantes, Augusto Heleno, ele era o responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional, ele que falou em virar a mesa antes das eleições naquela reunião ministerial em julho de 2022. Tem também o general Estevam Teófilo, esse era o comandante do COTÉ, o Comando de Operações Terrestres do Exército. Ele também estava disponível, inclusive, a colocar os kids pretos para ação. Também temos o Mário Fernandes, que foi o general 2 estrelas, o único 2 estrelas que foi preso nessa semana, mas foi o responsável pela elaboração do plano Punhal Verde e Amarelo para matar Lula, Alckmin e também o ministro Moraes. O Paulo Sérgio Nogueira, que era o ministro da Defesa, também foi comandante das Forças Armadas. O Walter Souza Braga Neto, esse a gente conhece bem,
o candidato a vice de Bolsonaro na chapa em 2022, também foi ministro da Defesa e da Casa Civil. Foi na casa dele, no dia 12 de novembro de 2022, que teve aquela reunião para definir os papéis dos militares no plano Punhal Verde e Amarelo. E também tem um outro que não é general do Exército, mas é almirante, que corresponde a esse cargo, mas na Marinha. O Almir Garnier Santos, ele que disse também que estava disposto a colocar as suas tropas em ação. Inclusive, também tem a participação, Amadeu, de outros militares. São 11 militares da ativa nessa lista dos 37 indiciados. E também tem o Mauro Cid, né? Esse que é peça-chave nessa investigação, tenente-coronel, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, ele que colaborou, manteve sua delação premiada ontem, depois de interrogatório com Moraes, e também Marcelo Câmara, que era assessor de Bolsonaro, outro militar. Agora, da ala política, para fechar aí os nomes importantes dessa lista, também temos Alexandre Ramagem, que é atualmente deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, que foi candidato a prefeito nas eleições deste ano e era o diretor-geral da ABIN, também é investigado no caso da ABIN Paralela, fazia parte desse núcleo de coletar informações e também monitorar os alvos. E o Valdemar Costa Neto, que é o presidente nacional do PL. Esse não se manifestou, entrei em contato com ele. A assessoria diz que ele não vai se manifestar, apenas enviou uma nota do Rogério Marinho, que é o líder do PL no Senado, dizendo que esse relatório, na verdade, demonstra uma perseguição e que cabe à PGR analisar. Sobrou também para o Valdemar. Vamos ver agora, Raniele, quais são os crimes que a polícia atribui a estes acusados de golpe de Estado. Exato, Amadeu. São 3 crimes previstos. De acordo com a Polícia Federal, todos esses indiciados devem responder pelos 3. A gente tem golpe de Estado, e aí tem uma previsão aí máxima de anos. O Ari até pode ler a cartela melhor, mas eu vou citar aqui rapidamente. Golpe de Estado, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, esse no artigo do Código Penal, artigo 356, e também tem organização criminosa. Somadas, todas essas penas máximas podem chegar a 28 anos. O Ari pode detalhar para a gente. Ari. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito acontece quando alguém tenta, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. A pena pode chegar a 8 anos. O golpe de Estado, ele fica configurado quando uma pessoa tenta depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. A punição é de prisão e pode chegar a 12 anos. E a organização criminosa é um crime previsto em lei de 2013 e ele é cometido por quem promove, constitui, financia ou integra pessoalmente ou por pessoa interposta uma organização criminosa. Nesse caso, a pena máxima é de 8 anos. Vamos supor que haja condenação do presidente. Vamos agora pensar o nome do ex-presidente Bolsonaro. Ele estaria sujeito a uma prisão por até 28 anos. Esse é o tempo máximo caso o inquérito seja acolhido pela Procuradoria, ele seja denunciado e o Supremo, no final, resolva pela condenação. Ele pode pegar até 28 anos de prisão. E aumentaria o tempo dele de inelegibilidade. Hoje, ele está inelegível por 8 anos. Porém, se ele for condenado nesses três indiciamentos da Polícia Federal, caso das joias, caso da falsificação de vacina e agora tentativa de golpe, essa inelegibilidade, ela avançaria até, bota de novo lá a cartela, essa inelegibilidade avançaria até o ano de 2061.
até o ano de 2061, o ex-presidente estaria inelegível. Bom, vamos começar a análise. Aí estão os fatos de uma denúncia que é inédita. Professor Vila. Agora vamos, quando for encaminhado para a PGR e a PGR, né, recebendo, fazendo todo o trabalho como deve fazer de acordo com a lei, encaminhando ao Supremo, indiciado, é bom lembrar, quem nos acompanha não significa que é réu, e muito menos que é condenado, né? Caso seja recebido pelo Supremo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, aí sim vira réu e também pode ser absolvido ou condenado. Claro que se coloca a pena no limite, né? O que dificilmente ocorreria, acho eu, né? Mas mesmo que fosse uma pena intermediária dos 3 crimes atribuídos, por exemplo, ao ex-presidente, ele estaria fora da política. Mas o cenário, tudo indica, né? Ele já é inelegível até 2030 pelos crimes eleitorais de conhecimento de todos. É que a figura dele, de Jair Bolsonaro, como candidato a qualquer cargo político no Brasil, isso acabou. A tendência que ele será condenado nesse processo, e aí, evidentemente, até pela idade que tem, que é a mesma que a minha, nós nascemos no mesmo ano, ele não vai ter condições de participar da vida política como candidato. Tentará fazê-lo através de terceiros, isso se estiver solto. Porque se for condenado a mais de 8 anos, portanto, a regime fechado, ele vai ter essa pequena dificuldade de participar em loco da campanha eleitoral. A tendência, se isso ocorrer, e saberemos no ano que vem, é que Bolsonaro vira carta fora do baralho como candidato, ele, em pessoa. Agora, se ele transfere ou não prestígio, não se sabe efetivamente nessa situação que é nova. E mais ainda, como é que fica a sua família, se é que a família tem condições de continuar, entre aspas, vamos chamar de legado, né? Professor, a minha visão a franquia Bolsonaro vai continuar. A franquia política Bolsonaro ela vai continuar. Eu sei que tem controvérsias aqui na mesa. Essa chapa, né? Ele se registrar como candidato, já que ele pode se registrar até que o TSE analise a chapa, e aí ele teria aquela questão de... Colocaria o filho como vice. Exato. E na hora lá faria a troca. Faria o ajuste. Iria alimentando a militância e no final é uma trocaria. das possibilidades aventadas. Agora o Ari, professor,